E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast. Hoje, na primeira parte da aula sobre sais minerais. Aproveite, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente. Seus comentários são muito importantes para nós aqui. Inclusive, sais minerais, tema bastante extenso, sugestão aqui dos inscritos e vamos ao nosso tema de hoje. Sabemos que os principais constituintes dos seres vivos são divididos em dois grandes grupos, os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos. Temos aí água e sais minerais como os componentes inorgânicos e como os componentes orgânicos, os aminoácidos, as proteínas, os ácidos nucleicos, os carboidratos, lipídios e vitaminas. Alguns desses temas e desses pontos citados aqui, temos vídeos aqui no canal sobre essas substâncias. Apesar de serem conhecidos cerca de 100 elementos químicos na natureza, a matéria viva se constitui principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Outros elementos biologicamente importantes são o sódio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre, cloro, entre outros. A combinação desses elementos origina as moléculas que compõem as células e são responsáveis pelo seu funcionamento. A vida depende de reações químicas que ocorrem dentro das células, reações bioquímicas do metabolismo. Constituição da matéria viva: água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Vejam aí as porcentagens. Água, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas e sais minerais. Se você prestar atenção, 75 a 85% dos constituintes celulares são formados por água. A célula possui tanto moléculas orgânicas quanto moléculas inorgânicas, e elas são consideradas os elementos químicos celulares. Ganho diário de água no corpo, principalmente através de duas fontes: a ingestão de líquidos e alimentos, aproximadamente 2.100 ml por dia, síntese pelo corpo como resultado da oxidação de carboidratos, em torno de aproximadamente 2.300 ml por dia. Entrada de água no corpo, altamente variável entre as diferentes pessoas, e em uma pessoa em diferentes ocasiões, dependendo do clima, dos hábitos e dos níveis de atividade física. Perda diária de água do corpo, perda não percebida, não pode ser precisamente regulada, nem percebida conscientemente, aproximadamente 700 ml por dia. Perda de água constante por evaporação no trato respiratório, em torno de aproximadamente 350 ml dia. Perda de água pelos pulmões durante a respiração, aumenta com a diminuição de temperatura, sensação de ressecamento nas vias respiratórias durante o frio. Difusão através da pele, entre 300 a 400 ml dia, ocorre independentemente da sudorese e está presente mesmo em pessoas que nascem sem as glândulas sudoríparas. Pode aumentar em até 10 vezes em caso de queimadura extensa, perda da camada córnea da pele, 3 a 5 litros dia. Vítimas de queimadura podem receber uma grande quantidade de líquidos, preferencialmente por via intravenosa, para equilibrar a perda de líquido. Perda de água no suor, altamente variável, dependendo de atividade física e temperatura ambiental. A quantidade de suor normalmente é de 100 ml dia, mas em climas muito quentes ou durante exercícios de alta intensidade, aumenta para 1 a 2 litros por hora. Perda de água nas fezes em torno de 100 ml por dia,
pode aumentar para vários litros por dia em pessoas com diarreia grave. Pode ameaçar a vida caso não seja tratada em poucos dias. Perda de água através dos rins, também variável 0,5 litro por dia em uma pessoa desidratada, 20 litros por dia em uma pessoa que bebe grande quantidade de água. Ganho e perda diários pelo corpo, fazendo aqui em uma tabela a percepção dessas variáveis. Temos aqui a quantidade diária de ganho e perda de água, ml por dia. Normal e exercício pesado prolongado. Ganho, ingestão de líquidos 2100, aí varia do tipo de exercício, do tipo de atividade física, de alta intensidade e a duração do tempo deste exercício, dessa atividade física. Ganho do metabolismo 200, em exercício pesado prolongado, também 200. Total ganho 2.300, e aí a perda varia de acordo com o tipo de atividade, do tipo de exercício, e se tem alta intensidade, baixa intensidade, intensidade média, ou ainda um exercício de curta duração. Perda não percebida pela pele, não percebida pelos pulmões, suor, fezes, urina. Não percebida pela pele, 350. Não percebida pelos pulmões, também 350. Suor, 100. Fezes, 100. Urina, 1.400. Dando um total perdido de 2.300. E, comparando com o exercício de alta intensidade prolongado, 6.600. A desidratação e a relação dela com a água. A perda de mais de 10% de água corporal pode acarretar a morte. Em caso de diarreia grave, procure imediatamente ajuda médica. Podemos ficar sem comer por alguns dias sem comprometer a saúde, mas sem água o estado de saúde agrava-se bastante após cerca de 36 horas. Recomenda-se então a ingestão de pelo menos 2 litros de água por dia. A ingestão de líquidos durante as refeições. Se ingeridos em excesso, podem causar desconforto e atrapalhar a digestão. O excesso de água dilui os sucos digestivos, dificultando o processamento dos alimentos. Temos aí como dica procurar consumir alimentos ricos em água, como verduras, legumes e frutas, que evitam a necessidade de ingerir líquidos durante as refeições. Sais minerais. Fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Classificação: micronutrientes, minerais ou oligoelementos necessários em pequenas quantidades diárias inferiores a 20 mg, como exemplo, ferro, selênio, zinco, cobre, iodo, flúor, cromo, cobalto, manganês, molibdênio, vanádio e lítio. Macronutrientes minerais necessários em quantidades diárias relativamente altas, ultrapassando os 100 mg. Temos aí o cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre e magnésio como exemplos. Fome oculta. Fome oculta significa carência de nutrientes minerais e de vitaminas no organismo. Decorre de dietas com pouca variedade, pobres em alimentos de origem vegetal e exageradas em carboidratos, doces, pães, biscoitos, massas e em lipídios, que são óleos e gorduras. Ocorre tanto em pessoas normais quanto em pessoas obesas. Está presente em todas as classes sociais. Provoca desânimo, dificuldade de raciocínio, fadiga muscular e queda de cabelo.
pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como o câncer, a osteoporose, a diabetes e problemas cardiovasculares. Quem tem uma dieta equilibrada não precisa se preocupar com carência de sais minerais e nem necessita fazer suplementação. A suplementação, sem aconselhamento e acompanhamento médicos, pode provocar excesso de determinados nutrientes, especialmente de micronutrientes, e prejudicar o organismo. Os sais minerais podem ser encontrados sob as formas insolúvel e solúvel em água. Insolúvel fazem parte de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos e de ovos de animais adaptados ao ambiente terrestre. Na casca, temos como exemplo fosfato de cálcio, abundante nos ossos e nos dentes. Solúveis em água, dissociados em seus íons constituintes. Sob a forma de íons, esses sais minerais exercem importante papel no metabolismo celular. Nós temos aí a composição média de alguns sais minerais em um homem de aproximadamente 70 kg em gramas. E a média de quantidade diária exigida de alguns sais minerais para um adulto. Temos aí as tabelas mostrando cada uma das necessidades e cada um dos minerais em um homem com 70 quilos, para que você tenha aí o comparativo destas médias, dessas quantidades em gramas. Agora, detalhadamente, cada um dos tipos diferenciados de sais minerais. Cálcio. Participa da formação, manutenção da estrutura dos ossos e dentes, essencial para a coagulação sanguínea, necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos, incluindo o músculo cardíaco, previne a osteoporose e ajuda a reduzir a pressão arterial. Fontes: leite, derivados, casca de ovo, ostra, sardinha, soja, vegetais verde escuros. A sua deficiência provoca cãibras, tetania, que são contrações involuntárias dos músculos, nervosismo, palpitações e unhas quebradiças. Alimentos ricos em cálcio. Nós temos aí a casca do ovo, a farinha de peixe, o tomilho, a semente de papoula, a semente de cominho, o queijo prato, o queijo Minas, a alga, agar, a folha da mandioca, farinha de soja, o iogurte desnatado, a castanha do Pará, o leite integral e o tofu. Também as medidas em miligramas e as medidas comparativamente caseiras. Cálcio e osteoporose. Osteoporose é uma doença resultante da perda gradual da massa óssea. Ela leva ao enfraquecimento dos ossos, tornando-os vulneráveis a fraturas, mais comum em mulheres do que em homens. Mulheres, reabsorção óssea é maior durante os 5 anos seguintes à menopausa. Nos homens, a massa óssea é maior e a reabsorção ocorre numa taxa muito menor do que as mulheres. E nós temos a comparação aí nas imagens de um osso normal e de um osso com osteoporose. Cálcio, constantemente depositado nos ossos e reabsorvido de acordo com as necessidades do organismo. Infância, adolescência e fase adulta jovem, até em média 30 a 35 anos, a adição ocorre mais rapidamente do que a reabsorção. Aumento da massa óssea após 30 a 35 anos, reabsorção começa lentamente a superar a adição. Redução da massa óssea, e nós temos aí acima dos 70 anos a osteoporose senil, que acomete tanto homens quanto mulheres. Prevenção da osteoporose. Iniciar com um bom banco de ossos desde a infância. Beber 3 copos de leite integral a partir do desmame. Mudar para desnatado a partir da adolescência.
ou o equivalente em alimentos ricos em cálcio, manter firme essa marca, sobretudo após os 35 anos. Evitar comer carne e laticínios na mesma refeição, pois o ferro presente nas carnes atrapalha a absorção do cálcio pelo organismo e vice-versa. Tomar sol, que a vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio. Fazer atividade física, sobretudo atividades físicas como resistência, como por exemplo a musculação e o levantamento de pezinhos. Alimentos ricos em fósforo. Alimentos em 100 gramas e a medida caseira. Farinha de peixe, levedo de cerveja, farelo de trigo, semente de girassol, semente de abóbora, germe de trigo, farinha de centeio, farinha de soja, fígado de boi, fígado de galinha, o peixe linguado, o peixe arenque, o peixe corvina, a castanha do Pará, a carne de galinha, o peixe anchova e o broto de trigo. Funções do potássio. Atua na manutenção do equilíbrio hídrico, principal íon positivo no interior das células. Influencia a contração muscular e a atividade dos nervos, transmissão de impulsos nervosos. Importante na regulação da pressão sanguínea. Participa da síntese de glicogênio, de proteínas e do metabolismo energético. Fontes principais: verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite. Por deficiência, sede excessiva, perda de apetite, arritmia cardíaca, fraqueza muscular, apatia. Dietas ricas em potássio previnem a hipertensão, pressão arterial alta e as doenças cardiovasculares. Alimentos ricos em potássio, nós temos aí a comparação em miligramas e as medidas caseiras: farinha de soja, fécula de batata, damascos secos, alga espirulina, alga agar, pistache com a casca, folha de beterraba cozida, fruta, tipo de peixe, abacate, acelga cozida, azedinha crua, inhame cozido, broto de soja, banana, batata, melão, suco de maracujá, suco de laranja. Esse foi a primeira parte do estudo dos sais minerais aqui para vocês. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe os seus comentários e até o nosso próximo vídeo.